Meia Hora da Seguridade é o nosso encontro semanal aqui na TV Floripa. Você nos vê pelo canal 4 da NET em Florianópolis ou em qualquer lugar do Brasil pelo www.tvfloripa.org.br. Agora também nossos programas no canal Meia Hora da Seguridade do YouTube. Você pode acessar a qualquer momento. Você entra no YouTube e digita Meia Hora da Seguridade e logo vai ver todos os nossos programas. Hoje nós vamos falar sobre a questão da mulher. Mas a questão da mulher, a gente tem que entender, quando a gente fala sobre isso, em termos políticos, em termos de movimento sindical, nós estamos sobretudo falando de um aspecto que é o aspecto de gênero, ou seja, não é a questão biológica, obviamente, homem e mulher, que tem suas diferenças, mas é uma questão mais ampla, cultural e social. Portanto, a gente chama isso que é uma questão de gênero, né? Essa diferença homem e mulher. E por que será isso, né? Por que a gente faz isso? Ora, por que a gente precisa discutir isso? Porque, na realidade, a mulher é bastante discriminada, infelizmente. Nossa sociedade atual, seja no Brasil ou mesmo em muitos países do mundo, infelizmente ainda pratica uma série de discriminações. Discriminação contra negros, por exemplo, discriminação relacionada à sexualidade contra homossexuais e a discriminação que a gente vai falar um pouquinho hoje, que é a discriminação contra mulheres, não é? Nós tivemos a oportunidade de entrevistar a Geni de la Rosa, ela que é a secretária nacional da mulher, da CONTAC. A CONTAC é a Confederação Nacional de Trabalhadores da Alimentação ligada à CUT, que por sinal acabou de completar 20 anos de existência. Vai aí também um saludo para a CONTAC, 20 anos de luta e que agora que tenha mais 20 anos. Nós tivemos de mais lutas ainda e depois mais 20 e mais 20, não é? Nós tivemos inclusive agora na comemoração dos 20 anos da CONTAC, que foi na sede da CUT, presidida ali a CONTAC pelo Ciderley Oliveira. Também estava o presidente da CUT, o Wagner, Gerardo Iglesias, secretário regional da UITA e tantos outros outras presenças marcantes do movimento sindical, inclusive com uma carta saudando o Ciderley e a CONTAC do ex-presidente Lula e uma carta da presidenta Dilma também saudando o trabalho da CONTAC. Mas a Geni, que é essa guerreira aí, lá de Serafina Correia, do Rio Grande do Sul, ela se envolveu muito com esse tema de gênero dentro do aspecto da mulher, não é? E aí a Geni, que vai falar para a gente, tem um depoimento muito interessante que ela fala. Ela fala que, inclusive, no começo, vocês vão ver, no começo, a discussão de mulheres, né? O sindicato absorvia a mulher para fazer ata, porque a mulher tinha letra bonita, olha que coisa, né? E assim a mulher foi entrando. E também a discussão sobre cotas. A Geni vai fazer uma série de discussões iniciais muito interessantes. Geni, dá o recado aí pra gente, como é que é? A luta das mulheres, como todas as lutas, ela surgiu da necessidade. Então, no setor, estou falando das mulheres da alimentação. O setor da alimentação é onde tem a maioria são mulheres, principalmente agora, o setor avícola. Então, mas se pegar biscoito, se pegar chocolate, a maioria, nós estamos em torno de 72% de alguns setores da alimentação que são mulheres. E nos anos 80, algumas mulheres faziam parte das diretorias do sindicato, mas elas eram convidadas simplesmente para fazer ata. Sabe que a mulher, ela ocupava a secretaria, mas era simplesmente para fazer ata, mas não para participar ou por achar que era interessante a mulher estar no sindicato. E essas poucas mulheres que estavam no sindicato, elas começaram a participar porque surgiu um programa de formação sindical da UITA, a UITA é União Internacional dos Trabalhadores da Alimentação, que é uma entidade internacional da qual nós somos filiados, e ela desenvolveu, juntamente com a Federação da Alimentação do Rio Grande do Sul, desenvolveu um programa de formação sindical. Era para homens e mulheres, mas também tinha esse programa específico para as mulheres. Então, essas mulheres que estavam no sindicato foram convidadas
a participar do programa de formação sindical. Era uma semana, a gente ficava uma semana na federação estudando, discutindo. Então, a formação sindical, que é o círculo de estudo, que a gente faz toda a discussão. E essas mulheres começaram a levar os problemas, dificuldades que tinha no sindicato, de participação, que eram simplesmente para fazer ata. E aí os problemas que existem, a discriminação, assédio moral, assédio sexual dentro das empresas, fez com que as mulheres começassem a pensar e se organizar. E aí nós partimos desta formação sindical. A gente voltava para o sindicato e fazia formação com as mulheres da base. Convidava as mulheres para o sindicato e começava a fazer essa formação, orientação, de participar, de denunciar que havia muito assédio. As mulheres começaram a participar e assim a gente foi desenvolvendo um trabalho muito grande. Em 1882 nós conseguimos realizar o primeiro Congresso Estadual de Mulheres da Alimentação. Porque era feito no Rio Grande do Sul, mas as mulheres participavam, era do Brasil, inclusive dos países vizinhos, Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, como esse programa de formação era da UITA, que é a nossa internacional, participavam então essas mulheres, havia essa troca de informações e foi feito um estudo e nós conseguimos, olha só, nós conseguimos em 82 realizar o primeiro encontro estadual de mulheres da alimentação em Viamão, Rio Grande do Sul, onde conseguimos colocar 300 mulheres. E foi interessante que nesse encontro, mas isso a maioria eram trabalhadoras da base, trabalhadoras que estão dentro da empresa. E nós conseguimos fazer um trabalho tão forte, mas isso levou tempo para preparar todas essas mulheres para participar, mas nós conseguimos fazer isso. E naquele dia, foram 3 dias de congresso, o primeiro dia de manhã, nós passamos a manhã inteira discutindo se os homens poderiam participar ou não. Quer dizer, aquilo que nós discutimos na formação sindical, se tornamos radicais até porque nós achávamos que só nós tínhamos que discutir. Então, passamos a manhã inteira discutindo se eu teria participação do homem ou não. Aí acabamos depois aceitando então que o homem também poderia participar do nosso congresso. A partir daí a gente tirou muitas propostas de lutas e assim que surgiu o movimento sindical na alimentação, com as mulheres da alimentação. Passamos então a ocupar cargos nos sindicatos, mas não simplesmente secretaria, porque para nós não importa o cargo. Mas na época elas eram convidadas, as mulheres eram convidadas simplesmente para secretariar, fazer ata das reuniões e nada mais. E aí não, aí nós passamos da choradeira, da lamentação, que senão só viajava, que a mulher não participava de mesa de negociações, e aí nós passamos a atuar, né, com trabalho, mostrando trabalho, fazendo formação, e aí nós conseguimos ocupar os nossos espaços, colocar mais mulheres nas diretorias do sindicato. Conseguimos, aí começou a discussão toda da cota, que para mim, eu fui muito contra a questão da cota. Então, 20% das mulheres das direções do sindicato tem que ser mulheres. E eu sou contra porque, quer dizer, eu era contra, agora fui convencida que tem que ter cota mesmo, senão a gente não leva nada. Mas eu era contra, porque eu achava assim, por que 30% se nós podemos ter 50%, se podemos ter 40%? E aí vinha aquela questão assim, e ainda veio a questão, tá, então as mulheres se preparem porque tem 30% dos cargos da direção do sindicato são para as mulheres, ou 20%, aí depende de cada estatuto, mas a UITA tem 50%, a federação tem 25%, o sindicato tem 30%. Só que é muito engraçado, porque eles dizem assim, não, então vocês têm essas vagas, e nós não temos que ter cota, né? Nós não teríamos que ter cota, nós teríamos que conquistar o nosso trabalho com os espaços com trabalho, essa que é a lógica. Mas enfim, nós temos esses espaços, a gente ocupa, mas como tem outros sindicatos que tem 50% mulheres, 52% mulheres, aí depende de cada sindicato, depende de como as mulheres estão trabalhando isso. Mas existia assim muita discriminação, os homens não davam oportunidade e a gente aos poucos foi discutindo. A discussão ela tem que ser feita junto com os homens, né? Junto com os companheiros homens, não tem como fazer uma discussão separada. Então nós tivemos essa questão dos espaços conquistados, aí nós começamos a criar também
dentro das direções do sindicato, a Secretaria da Mulher. Dentro das federações também nós temos a Secretaria da Mulher, não todas as federações, mas a gente está trabalhando para isso, mas a maioria tem. Na direção, na executiva, tem a Secretaria da Mulher. Como nós criamos comissões também, além da Secretaria, nós temos comissões que reúnem todos os meses, ou conforme a necessidade, às vezes mais, mas nós temos trabalhos específicos sim para mulheres. Nós temos muitos problemas na categoria da alimentação. O assédio continua, assédio moral continua, assédio sexual continua. Nós temos a questão da violência doméstica, que é um absurdo, né? Porque tem a Lei Maria da Penha, então a gente, na cabeça da maioria das pessoas, acha que a Lei Maria da Penha resolve todos os problemas. Não, a Lei Maria da Penha, ela veio para punir os agressores, sim. É importante sim a Lei Maria da Penha, mas não basta só a Lei Maria da Penha. O que nós precisamos é ter todo um apoio, então um apoio, porque a maioria das mulheres, elas não denunciam. Por que elas não denunciam? Porque elas são ameaçadas pelo marido. São ameaçadas, então elas acabam apanhando, né, vivendo aquela vida e que aí prejudica toda a família. Você imagina então um agressor dentro de casa, geralmente tem filhos presenciando, e a mulher ela fica calada porque ela não tem para onde ir, ela é ameaçada. Então o que nós precisamos discutir para que a Lei Maria da Penha realmente funcione e resolva o problema da violência doméstica? Nós precisamos discutir nos municípios, a casa de apoio, por exemplo, como é que a mulher vai sair de casa. Nem todas as mulheres trabalham. Ou mesmo que trabalha, às vezes não tem condições, dependendo dos filhos que tem, pagar aluguel. Então ela precisa sim ter apoio, ter uma rede de apoios. É isso que nós precisamos discutir nos nossos municípios, lá com o poder público, casa de passagem, que a mulher possa ir nessa casa de passagem. Nós precisamos de assistente social, nós precisamos da Secretaria de Saúde, nós precisamos da Secretaria de Educação, nós precisamos de psicólogos, nós precisamos também da assessoria jurídica. Quer dizer, é uma rede, né, que tem que funcionar junto para poder resolver o problema da violência doméstica. Não, a lei só, ela é boa, mas não funciona porque tem todas essas preocupações, como é que a mulher fica, quem que vai sustentar a mulher se ela não trabalhar, essa pressão, né, esse medo. Outra questão que nós precisamos para resolver o problema da violência doméstica é também ter delegacias da mulher. E é comum a mulher ir na delegacia e fazer a denúncia, denunciar o agressor, e ele simplesmente diz assim, vai para casa, vai dormir, fica na tua e acabou. Porque às vezes o próprio delegado, ele não é, ou a pessoa que está atendendo essas mulheres, eles não estão preparados para isso. Tá? Não estão preparados. Então eu acho melhor assim ir para casa, vai cuidar da tua vida, vai cuidar dos teus filhos. Então nós precisamos também preparar, ter a delegacia da mulher, tá? Porque a mulher possa ir lá e fazer a sua denúncia e ser bem recebida e ter os encaminhamentos, e dar os encaminhamentos também. Então é um trabalho muito complexo e nós estamos trabalhando muito isso com os conselhos. Vocês viram o depoimento aí da Geni e olha que interessante, né? Ela traz essa discussão de como é que se originou na CONTAC a necessidade de se enfatizar a importância da discussão de gênero e de se implantar uma política de gênero mesmo, no sentido de que as mulheres que não tinham espaço começassem a ter. Não apenas aí pela típica exploração, assédio sexual, que isso há muito tempo isso ocorre contra as mulheres, mas com assédio moral também, com a doença do trabalho, com a diferença salarial. Vocês veem que a mulher é discriminada e prejudicada sob vários aspectos. Então, conforme a Geni pôde falar aí, eu acho interessante o aspecto da cota que a Geni falou, né? Vocês viram que inicialmente eles eram contra cotas, mas viram o quê? Que determinado segmento, categorias que ao longo de séculos foram super explorados,
é fundamental que num determinado momento, no momento que se reconhece isso, no momento que se tem vontade política de se transformar, que se tem então inicialmente cotas para a participação. Assim foi a questão inclusive dos negros no Brasil, as cotas aí para a universidade, que é muito discutido, né? Inclusive partidos que dominaram esse país aí ao longo de séculos, que eram contra, né? Partidos da oposição ao governo Lula, e eram contra, foram até no Supremo para tentar derrubar as cotas raciais nas universidades. Hoje até eles reconhecem a necessidade disso. Então, a discussão de cotas que a Geni traz, toda essa discussão muito importante. E nós vamos seguir, né? Nós vamos chamar um breve intervalo aí, mas nós vamos seguir na sequência com essa discussão. A gente já volta já. A CONTAC, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, ligada à CUT, e a Regional Latino-Americana da UITA, apresentam o Programa de Treinamento sobre a NR36. Assinada pelo ministro Manuel Dias no dia 18 de abril de 2013 e publicada no Diário Oficial no dia 19 de abril de 2013, a NR tem 16 tópicos e um anexo. A CONTAC está propondo criar o Observatório Nacional de Acompanhamento da Implantação da NR. Para maiores informações, entre no nosso site www.contacbrasil.org ou da UITA, www.rel-uita.org. Também por e-mail, contacnr36@gmail.com. Participe, a luta é de todos nós. Voltando então à nossa discussão aqui, hoje falando sobre o tema de gênero, mulheres, com a Geni de la Rosa, que é lá de Serafina Correia. No primeiro bloco vocês viram um depoimento dela muito interessante, que além das coisas que eu já destaquei, queria destacar também, vocês viram que ela falou sobre a formação. A formação é uma coisa fundamental para todos os dirigentes sindicais. Vocês viram que a Geni lembrou bem que, através de uma metodologia que a UITA, a Regional Latino-Americana da UITA, trouxe para o Brasil, que são os círculos de estudo, aí que elas começaram não apenas a despertar para este tema, mas, sobretudo, a entender sua condição de exploração e, mais do que isso, a começar a enxergar, a partir do ciclo de estudos, como se organizar para superar essas situações de discriminação. Então, vale o toque, vale a lembrança, o dirigente sindical, além de ser combativo, ele tem que estudar. É fundamental que ele aprenda, que ele estude, porque aí ele vai ser muito menos enganado, não é? Mas dando sequência aí, nós vamos ver agora um outro vídeo que nós gravamos com a Geni, que ela fala um pouquinho sobre temas muito específicos da questão da mulher. A violência doméstica, né, uma questão bem patente hoje ainda, infelizmente, essa tragédia que é a violência doméstica. Em pleno século XXI, inclusive, a gente vê extremos que é o homem matar a mulher por ciúmes. Isso é uma tragédia que envergonha a gente ainda, tem que ser coibida com muita força e que a gente tem que lutar para que não só isso deixe de existir, mas como uma série de condições de discriminação geral contra as mulheres também deixe de existir. Vamos ver o que a Geni fala sobre isso. Então, além da violência doméstica, que é um absurdo, né, que está acontecendo, a gente liga a televisão todo dia, toda hora é crimes, é mortes, e não é só no Brasil, isso é no mundo todo, né? Então a gente precisa se preocupar muito com esses conselhos, fazer esse trabalho. E tem a questão do tráfico de mulheres. Tráfico de mulheres e tráfico de pessoas. E nós sabemos que a CONTAC tem uma preocupação, nós, mulheres da CONTAC, já orientamos muito os sindicatos, né, porque vem aquela ilusão de salários altos, de promessas, né, fabulosas, né, de ganhar muito dinheiro e tal, e a gente sabe que é tráfico de mulheres. Nem todos, né, mas a gente tem que ter muito cuidado. Então a CONTAC vem trabalhando muito essa questão. Depois da novela, então, relatou muito, né, a vida das traficadas,
mas e veio a própria campanha da fraternidade agora, que veio ajudar com o tema tráfico de pessoas, mas nós mulheres temos feito vários seminários, inclusive ano passado nós fizemos 2 seminários, esse ano já fizemos seminário também orientando essas mulheres também, porque acontece muito, já teve muitos casos no setor da alimentação com promessas de trabalhar, por exemplo, nos Estados Unidos, trabalhadoras dos frigoríficos para trabalhar nos Estados Unidos com alto salário que nunca mais apareceram, que nunca mais deram notícia. E o número é muito maior daquilo que a gente sabe, porque a gente sabe que tem as ameaças na família, então é um crime muito grande, um crime global, que ele vem crescendo muito, mas assim, com pouca punidade por causa da própria pressão, né? De matar a família, enfim. Então é um problema sério também que nós temos que orientar essas mulheres. São vários problemas, tem umas que têm promessa de casamento, inclusive, casamento que os americanos, os europeus gostam das mulheres brasileiras com promessa de casar com milionários, isso acontece muito. Chegam lá para cuidar idoso, para cuidar do doente. E o tráfico, a gente tem que entender o que é o tráfico. O tráfico é quando a pessoa ela não tem condições de voltar aqui. A primeira coisa que fazem, pegam o passaporte e não se comunicam com a família. E isso que é o tráfico, porque não tem a liberdade de voltar ou de desistir, ela é obrigada a ficar. E tem a questão de prostituição também, com umas que vão com grandes promessas também de desfilar, de bons empregos, e é prostituição. E tem também a preocupação com os jovens, né? Com os jovens para se prostituírem, como 25% dos casos são de crianças, e essas crianças então elas são traficadas para eles tirarem os órgãos, né, dessas crianças. Então é um problema, somos mulheres e nós temos muitas mulheres que foram traficadas, que nunca mais voltaram, e que tem todo aquele problema então das ameaças, de ameaçar a família. E no setor da alimentação é comum ter a promessa de ter emprego lá nos outros países onde tem frigoríficos principalmente, e é fácil de convencer a mulher quando oferece um bom salário, as mulheres vão e aí cria o problema. Então temos essa campanha também que a gente faz junto com a nossa confederação, junto com a CONTAC, a gente faz toda essa campanha também. E outro problema, digamos assim, é a discriminação de salário. Então nós temos na categoria da alimentação hoje, quando o salário inicial é para todos, o sindicato negocia um salário para todos, homens e mulheres, mas a partir daí a mulher fica no piso, no salário inicial, e os homens não, os homens então crescem dentro da empresa, ocupando cargos melhores e tal, e são promovidos, e a maioria tem planos de cargos e salários e tal, mas a mulher sempre ela ganha menos, em torno de 30% menos, né? O salário da mulher é menor que o do homem. Então também é uma luta nossa para igualar, nós queremos igualdade também. Pois é, olha que interessante aí as coisas que a Geni trouxe para a gente, né? Além da discussão da diferença salarial entre mulheres, isso é sabido, né? Não precisa mais a gente fazer estudo, precisa a gente lutar por igualdade. Mas olha esse aspecto, até isso eu não sabia, propostas de casamento para mulheres no exterior, que agora vão encontrar seu príncipe encantado, no fim é para tratar idoso que não tem dinheiro para pagar uma profissional que lhe ajude, né? Então, casamentos arranjados com idosos doentes, que aí vão ter uma funcionária gratuita. Olha que coisa, até onde chega a discriminação contra a mulher. Infelizmente, como eu disse, em pleno século XXI, a gente ainda vê essa e muitas outras situações contra a dignidade das mulheres. Por isso, inclusive, esse programa, a Geni sempre me cobrava, conhece o nosso programa, e quando é que a gente vai fazer um sobre mulheres? Então, nós estamos tendo a oportunidade, a felicidade de fazer esse programa sobre o tema das mulheres, principalmente para a gente difundir ainda mais todas essas questões que nos envergonham as mulheres e envergonham os homens, envergonham a humanidade. Não para que a gente fique mais chateado, não, mas para que a gente saiba mais dessas coisas aí e que a gente possa, então, combater isso veementemente, que a gente possa continuar se indignando
contra essas situações de exploração e que a gente possa então estar avançando e superando essa situação. A última gravação que eu tenho com a Geni aí, vocês vão ver que ela fala um pouquinho de como então finalmente se organiza, como dá organicidade a esse trabalho da questão da mulher através da criação da Secretaria Nacional da Mulher, da CONTAC. Vamos dar uma olhada aí o que a Geni nos diz sobre isso. Eu sou secretária nacional de mulheres da CONTAC e nós fizemos todo o trabalho. Então, o que eu faço é organizar as mulheres nos estados, né? Essa é a nossa atividade, minha atividade é essa, de organizar as mulheres nos estados, dentro dos sindicatos, principalmente das federações. E a CONTAC está completando 20 anos de história, de luta, de vitórias, né? E assim, a mulher foi fundamental nessa construção. Porque quando nós começamos lá em 80, naqueles seminários de formação sindical, nós discutimos que nós queríamos uma federação cotista, né? E foi o que aconteceu. Então, a CONTAC foi criada, mas as mulheres foram fundamentais na construção da CONTAC. Essa história toda da CONTAC, principalmente da NR 36, Norma Regulamentadora do Setor Frigoríficos, que não é uma doença das mulheres, mas a grande maioria são mulheres, e é por isso que a gente foi para a rua, a gente foi para todos os movimentos que foram feitos, inclusive a nível internacional, porque também eu sou vice-presidente da Federação Latino-Americana da UITA, e aí eu levava esse problema, né, nas conferências da UITA, nós levava esses problemas para discutir com os países importadores dos frigoríficos, né, da carne frigorífica, para mostrar as doenças que existiam no Brasil, que era por esforço repetitivo, que era LER, lesões por esforço repetitivo. Então esse trabalho, a mulher ela foi fundamental nessa história, participando das caminhadas em Brasília, participando de qualquer ato que a federação organizava. Quem estava lá eram as mulheres, inclusive vestidas de branco, de bota e tal, para dizer estamos aqui porque temos um problema sério. Então as mulheres sempre participaram dessa construção, dessa luta da NR, e na construção tanto da CONTAC como da Confederação, da UITA também, que nós também fazemos parte da UITA. Então nós ajudamos e foi fundamental a nossa participação em tudo, dentro do sindicato, e hoje somos reconhecidas dentro da nossa confederação, o nosso trabalho é reconhecido dentro da nossa confederação, dentro dos sindicatos, da própria CUT, Central Única dos Trabalhadores também, temos um trabalho fundamental, mas foi tudo com muita luta, nada veio de graça, nada veio pronto. Nós tivemos que construir tudo isso, tudo com muita luta, com preconceitos, mas assim, sempre com muita vontade, e a gente conseguiu, avançamos. Tem muito que avançar ainda, nós temos muitos problemas ainda, mas cada vez o nosso grupo está aumentando. Então esse é o nosso programa, hoje a discussão sobre gênero, né, mulheres, que nós gravamos com a Geni. Por sinal, gravamos ali em Cascavel, num evento que teve sobre o tema das mulheres. Vocês estão vendo as fotos aí no nosso vídeo, né, dos participantes e tal. Este evento que foi gravado em Cascavel já é um evento da Secretaria Nacional das Mulheres e já é um fruto, inclusive, desse longo trabalho que não só a Geni faz, mas como Ciderley, né? Como tantos outros aí, o pessoal do Rio Grande do Sul, Hernani ali da Federação do Paraná, apoiando esse evento, as presidentas, presidenta Sônia de Cascavel, presidenta Marilene de Dois Vizinhos, presidenta Leonete ali de Beltrão, enfim, olha que já temos mulheres aí assumindo sua posição de destaque no movimento sindical da alimentação. Enfim, isso sem dúvida nenhuma é uma luta que nós já tivemos avanço, né? Não podemos negar, como a própria Geni fala, a própria organização da Secretaria Nacional da Mulher é um avanço, mas temos muito ainda que avançar e que mudar. E só com informação e com muita luta é que a gente vai conseguir. Então, um grande abraço para todos e até o próximo programa.